Olá, como eu havia falado antes, a análise de dados pode ser usada em diferentes áreas, embora seja no universo corporativo em que ela tem um maior destaque. Nessa videoaula, eu trouxe para vocês as áreas que são mais impactadas pela análise de dados, a começar pela educação. Uma das maiores preocupações do setor educacional é a desistência dos alunos e a evasão dos cursos. Então, no contexto recente, por exemplo, que foi a pandemia, o estudo remoto ele disparou, porque as pessoas não podiam mais estar saindo como era antes. Com isso, a gente testemunhou um aumento exponencial das ofertas de cursos online, dos mais variados assuntos, temas e valores. E ao mesmo tempo em que houve uma aumenta, isso foi dos cursos online, e isso foi muito bom, também houve um número de desistências, um número muito grande de desistência. E um número de alunos começavam a se matricular e acabavam parando o curso no meio do caminho para iniciar outro. E isso acabou causando um imenso prejuízo para as instituições, porque elas tiveram que investir em toda a infraestrutura digital para dar suporte a esses alunos que posteriormente vinham a desistir. Entre outras possibilidades, a análise de dados, ela pode ajudar prevendo, através dos dados, quais e quantos alunos tinham maior probabilidade de desistir do curso. Com isso, as empresas elas puderam pensar em estratégias para reter esses estudantes, garantindo então a sobrevivência do negócio. Perguntas como quais são as principais causas da evasão escolar foram feitas e algumas respostas mais se repetiam, que era, por exemplo, a falta de dinheiro para pagar a mensalidade, o pouco suporte emocional da escola ou da família, o desinteresse mesmo pelo aprendizado, dado o contexto que as pessoas estavam vivendo, ou simplesmente dificuldade de aprendizagem. Então, uma vez que as empresas elas entendiam quais eram os principais fatores que faziam com que os alunos desistissem, elas começaram a montar estratégias para tentar amenizar essas situações. Eu vou citar um exemplo que foi de um curso que eu fiz em meio à pandemia, em que eles tinham consciência dessa evasão escolar e tentavam e montaram toda uma estratégia para que os alunos não desistissem ou diminuísse a quantidade de desistência. E eu acho que isso deu muito certo. Lembrando, esse curso ele era gratuito, tá? A primeira coisa que eles fizeram foi nos obrigar, entre aspas, né? Aceitava quem quisesse, mas de certa forma era obrigado sim, a nós assinar um termo de comprometimento de que iríamos realizar o curso até o fim. E se a gente descumprisse isso, nós ficaríamos durante os próximos tantos anos sem poder participar de nenhum outro curso da organização. Eles sabiam que só nos obrigar a assinar esse termo não seria o suficiente, porque tinham outros fatores que faziam as pessoas desistirem e que eles tinham que tratar desde a base, né? Então, eles ajudavam, por exemplo, com questões de monitoria. Sempre tinham monitores que estavam acessíveis, disponíveis todos os dias para dar suporte a nós, para os alunos que tivessem dificuldade nos assuntos que estavam sendo abordados nos cursos. Outra coisa que eles faziam também era, se por algum motivo os alunos tivessem com dificuldades em dificuldades financeiras, tivessem possibilitados de pagar a internet melhor, para que eles conseguissem acompanhar o curso. Então, os alunos conversavam com eles e eles, a organização, junto com as empresas parceiras, pagavam durante o período do curso a internet para esses tipos de alunos. Outra coisa que eles faziam também era a monitoria das faltas. Então, a gente tinha que ter uma frequência mínima até o final do curso. E os alunos que estivessem faltando tantas vezes consecutivas, o suporte entrava em contato com eles para saber o que estava acontecendo. E uma vez que eles entendiam que era por motivo de doença ou por questões familiares, eles davam tempo para que os alunos pudessem se organizar, se estabelecer, e eles não contabilizavam como falta. Como falta. Não, na verdade, eles até contabilizavam, mas era uma falta justificável. E isso serviu bastante os alunos que desistiam
desistiram no decorrer do curso foram aqueles que realmente, né, não tinham como meios de continuar por motivos diversos, mas foram poucos que desistiram. Isso, todo esse suporte foi algo bastante legal. Então, eles no início nos obrigaram a assinar um termo, sim, mas eles deram todo o suporte para que a gente tivesse condições de realizar o curso durante o tempo que teve. Outro setor que é bastante impactado pela análise de dados é o setor bancário e financeiro. Poupar dinheiro e reduzir riscos são as buscas constantes desses dois setores. A análise de dados ela pode ajudar nas duas maiores dores desses setores, que é a prevenção de fraudes e o controle e gerenciamento da inadimplência, que é a falta de compromisso dos clientes. De forma simplificada, a estratégia consiste em analisar o perfil de consumo de cada cliente e potencial cliente que busca por um empréstimo ou uma contratação de um seguro. Em poucos segundos, a análise de dados consegue identificar e responder se essa pessoa ela será capaz de efetuar o pagamento dessa contratação, qual a taxa de juros mais indicada para o perfil dela, entre outras perguntas que garantem a saúde desses dois setores. Então, por exemplo, um banco ele vai oferecer um empréstimo a um cliente e o valor do empréstimo vai ser proporcional à renda dele. Mas não somente isso. Eles vão levar em conta também o histórico dele, se ele é um bom pagador ou não. Então, por exemplo, tem um cliente em que a renda dele permite com que ele faça um empréstimo muito alto, mas devido ao histórico dele, que não foi tão bom assim nos últimos tempos, o valor final do empréstimo dele vai ser diminuído, levando em consideração que o cara está com um ponto negativo lá no histórico, por exemplo. Outro setor bastante influenciado pela análise de dados é o varejo e a logística. Você já deve ter percebido que muitas lojas online, elas sabem quais são os produtos dos nossos interesses antes mesmo da gente ir à compra. Então, principalmente para quem tem contas nesses sites de vendas online, deve perceber um certo comportamento do algoritmo, que é o programa deles lá, né, de recomendação, que sempre aparece coisas que é do nosso interesse. E como isso é possível? Através da análise de dados e do imenso banco de dados que eles possuem. O setor do varejo ele foi um dos primeiros a investir em estratégia de análise de dados. Isso porque ele percebeu que entendendo o perfil do consumidor ficaria mais fácil antecipar as necessidades dele ou até mesmo criar as necessidades. Entendendo essa estratégia, estendendo essa estratégia para o setor de logística, o varejo ele consegue reduzir o preço de seus produtos, porque reduz o tempo e o custo de suas entregas. Através das análises de dados, as empresas disponibilizam produtos em seus estoques de acordo com a preferência dos consumidores de determinada região. Então, por exemplo, tem a região Nordeste e a região Sudeste. A empresa online ela tem estoques nesses dois pontos, nessas duas regiões, e elas tendem a colocar mais roupas de frio no estoque da região do Sudeste. E porque o pessoal daquela região eles tendem a fazer mais pedidos do tipo. Então, o custo com transporte para o pessoal da região Sudeste tende a ser mais em conta, uma vez que como é que eu posso falar? Ai, calma. Uma vez que o estoque, né, o local de estoque, ele se torna mais próximo. Aí, uma vez que a empresa consegue economizar no frete, ela diminui o preço da compra. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Enfim, espero que tenham entendido. Aí, quando vocês verem, por exemplo, uma promoção no frete grátis, isso ocorre porque tende a estar mais próximo, aquele produto deve estar mais próximo de vocês, aquele ou aqueles produtos, enfim, tem toda uma estratégia montada. Isso não é regra, tá, gente? Isso é só um exemplo que eu trouxe aqui, mas assim,
todas as promoções, tudo que acontece é feito através de análise. Não é à toa, não. Eles têm todo um estudo por detrás, porque eles sabem que aquela promoção vai trazer mais lucros para eles. Na área de segurança, a análise de dados também pode ser utilizada para identificar a possibilidade de crimes acontecerem. Com isso, nas áreas que possuem maior propensão à ocorrência de crimes, é possível aumentar o policiamento para garantir a segurança das populações, onde há maior possibilidade dos crimes acontecerem. Inclusive, isso já é uma realidade em algumas cidades dos Estados Unidos. Então, por exemplo, em alguma cidade, há alguns pontos em que tem maior índice de violência, mas a segurança ela tende a ser menor. Então, os policiais que costumam fazer a ronda por toda a cidade, eles tendem a ir mais vezes naquela parte em que precisa de maior segurança. Então, eles tendem a fazer esse equilíbrio. A parte que precisa de uma maior vigilância, eles tendem a dar uma maior atenção, e aquela parte da cidade que é mais tranquila, eles tendem a ir menos vezes. Na área de saúde, a análise também está bastante presente. E, por exemplo, a gente sabe que os tratamentos médicos eles são altíssimos, já os tratamentos de prevenção eles tendem a ser mais em conta. Com isso, a análise de dados ela pode ajudar na prevenção das doenças, ajudando então na economia. Enfim, nos Estados Unidos, isso também já é uma realidade. A análise de dados é utilizada como forma de prever a possibilidade de uma pessoa desenvolver determinada doença, e ela tende a investir nessa prevenção mais cedo para que depois ela não venha gastar mais com o tratamento. A análise de dados traça um perfil com base em uma quantidade enorme de dados, levando em conta, por exemplo, procedimentos anteriores que foram realizados e histórico familiar. Com isso, o sistema de saúde pode atuar na prevenção, e as seguradoras conseguem, dessa forma, calcular qual o valor seria correto para o cliente pagar pelo plano de saúde dele. Então, aquele cliente que ele é mais, digamos, saudável, ele paga um valor X pelo plano de saúde, e aquele cliente, com base na análise de dados, histórico familiar e tudo mais, ele tende a pagar um valor do seguro de saúde maior, né? Levando em consideração que ele vai precisar fazer mais tratamentos de prevenção. Além disso, a análise de dados ela também consegue levantar dados de determinadas regiões para calcular a probabilidade de desenvolverem surtos de doença. Assim, é possível adiantar estratégias, como campanhas de vacinação e quarentenas, para conter o avanço e até mesmo uma pandemia. Por enquanto, ficamos até por aqui. Obrigada e até a próxima.